Olá, olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do meu podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristina Figueira, sou especialista em medicina natural e integrativa e aqui eu trago histórias de mulheres ou homens que sejam relevantes para a área da medicina integrativa, para a área dos tratamentos naturais ou para a área da espiritualidade. E hoje eu tenho aqui a Maria João Nogueira, chamou-me muita atenção porque eu precisava ter conhecido uma Maria João quando eu tinha se calhar aí uns 12 anos. Não conheci, conheci agora e por isso resolvi trazê-la já, e tenho a certeza que aquilo que ela vai partilhar aqui connosco vai ser muito enriquecedor para muitas de nós. Então, Maria João, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz por te ter aqui e conta-me, assim, brevemente, quem é a Maria João, o que é que tu fazes? Olá, Cristina. Olha, antes de mais, muito obrigada por este convite que me deixou muito feliz. E dizer-te, eu estou agora a lançar-me neste desafio de vida, que é de facto, como eu digo, é algo que vem do coração e que, se eu for a pensar, vem lá mesmo de trás, quase desde criança, em que sempre fui um bocadinho rebelde contra tomar medicamentos. E desde sempre, aliás, se for mesmo a fazer um flashback da minha vida, isto vem lá mesmo muito para trás. Bem, mas a nível profissional, eu estudei línguas, depois mais tarde a vida levou-me até ao marketing, comunicação, relações públicas. Trabalhei 22 anos numa multinacional espanhola ligada a fragrâncias. Mas, entretanto, isto até 2021, que é o final de 2021, foi o ano da grande viragem da minha vida. Mas dizer-te que, paralelamente à minha vida profissional, vamos lá, propriamente dita, havia sempre algo que brotava em mim, que era: o que é que eu ando aqui a fazer, porque é que eu nasci nesta família, mas porque é que eu tenho esta dor, porque é que eu tenho isto, enfim, muito já desde adolescente que me virava muito para estas questões da vida, sabes? E também devido a alguns acontecimentos que aconteceram na história da minha família e que me levaram até aí. Portanto, isto ao longo desta caminhada estudei astrologia, fiz formação em Reiki, curandeirismo, várias formações de comunicação não violenta, enfim. Isto tudo no sentido de me dar respostas, as respostas que eu procurava, que não as obtinha pela via convencional. E entretanto, eis que chego olha, a 2020, e através de um encontro fortuito, enfim, olha, muito provocado pela pandemia, conheço, enfim, que nós todos ficámos fechados em casa. Entretanto, eu tinha duas vizinhas que também tinham acabado de chegar do Brasil, do Rio de Janeiro, e devido a estarmos fechadas, enfim, conversávamos muito sobre temas, diversos temas, nomeadamente temas femininos, e entretanto foi através delas que cheguei a movimentos como a ginecologia emocional, ginecologia natural, que estão muito mais trabalhados no Brasil. E isto porquê? E agora sim, indo ao cerne, depois de contar assim este preâmbulo da minha história, mas indo ao cerne aqui do que eu pretendo ser hoje em dia e da forma como eu pretendo ajudar, e a que mulheres não passem pelo que eu passei tantos anos, e poder ajudá-las nesse sentido. Eu sofri de dores menstruais desde que eu me conheço. Desde a primeira menstruação de todas, começou logo da forma como essa informação me foi passada, assim meio tabu, não é? Ainda me lembro de ter comprado, a minha mãe comprou uns pensos higiênicos
que havia assim grossíssimos, que era, eu pus uns 3, porque achei que ia deixar, portanto isto, a falta de informação ao que nos levava, eu lembro-me que até me custava andar, Cristina, e o que é que eu tenho, mas o que é isto? O que é isto agora, coisa tão esquisita, portanto, olhando para trás e tudo começa aí, começa na forma como nos é passada essa informação, ou melhor, como não nos é passada a informação, porque é mais isso. Paralelamente a isso, eu tive um histórico, como dizia há pouco, de dores menstruais horríveis, portanto era de facto um sufoco, além de não entender o que aquilo era, o que aquilo representava, a não ser de... Porque na altura dizia-se, olha, já és senhora, isto era o que, portanto, há muitos anos atrás era a informação que recebíamos, e o que é que isto implicava? Ok, já sou senhora, então, mas isto implica ser doloroso? Implica tudo isto? Enfim. Ao longo da minha trajetória, depois, entretanto, na minha primeira ida a uma consulta ginecológica, que foi um pouco... e confesso, e tenho que confessar, porque aqui estamos sem tabus a falar, mas foi traumatizante, da forma também como ali recebi informação que é algo tão básico, e tudo isto acho que foi contribuindo para, mas o que é isto que eu tenho? Isto eu cheguei a pensar, mas porquê é que eu não nasci rapaz? Porquê é que eu tenho que levar com isto? Entretanto, logo a partir ali da minha primeira menstruação, comecei a ter muitos pelos no corpo e desenvolver esses pelos encontravam-se em sítios, em locais do corpo que normalmente, enfim, os homens é que desenvolvem. E mais tarde, através de consultas de ginecologia e também de dermatologia, o que me diziam, portanto, foi diagnosticado um desequilíbrio hormonal, portanto, tinha uma manifestação, um excesso de testosterona livre, e o tratamento que me foi prescrito na altura foi a pílula. E a pílula vai regularizar, a famosa Diane 35, entretanto claro que nós estamos a falar à luz de um tempo que não tem a informação que existe hoje em dia. Mas olha, desculpa interromper-te, mas é que é igual hoje em dia. Pronto, infelizmente. Infelizmente ainda há muita falta de informação. Eu digo que o circuito era mais ou menos restrito, era entre as amigas, e havia algumas amigas que diziam, olha, eu tenho acne e estou a tomar a pílula. Porque nem era, Cristina, a realidade, e isto é muito curioso, nós estamos a falar mais ou menos nos meus 20 anos, eu tinha uma relação, tinha um namorado na altura, mas nem foi como anticoncepcional que a pílula me foi prescrita, era para tratar este tema. E mais tarde, enfim, eu não me vou perder por aí, porque mais tarde ainda adicionaram um outro medicamento chamado Androcur, que nunca mais me esqueço, porque aquilo foi um cocktail em que deu ali pelos meus 34 anos, mais ou menos. Eu sei lá, há coisa que toda a gente que me conhece, Cristina, apesar de tudo e da vida, às vezes enfim, das agruras da vida que vão acontecendo, eu tento manter uma atitude muito positiva, porque acho que isso olha, o que produz mais outro tipo de atitude seria contraproducente com a vida, portanto eu tento manter esta atitude, e na altura recordo-me que entrei em depressão, chorava por tudo e por mais alguma coisa. Lembro-me que tive um problema na pele, que parecia que tinha apanhado sol, que tinha tido, e estávamos no inverno, portanto, e entretanto lembro-me deixa-me consultar a bula e ver aqui o que é que os efeitos secundários disto, meu Deus, e era de facto assustador. Resumindo, Cristina, o que te posso dizer é que havia aquele lado rebelde em mim que te falava desde sempre, esse lado rebelde, apesar da desinformação que havia,
eu não conseguia compreender porque é que me era prescrito um medicamento para já que me provocava umas dores de cabeça horríveis e que os médicos me diziam, é normal porque há adaptação. E eu lembro-me de dizer, mas como é que o meu organismo se está a adaptar a um medicamento desta forma, com este tipo de resposta? Pois é, a Não, não adaptação, porque a não nós nunca adaptação. não nos conseguimos adaptar a um medicamento. Mas claro que estamos a falar, Cristina, de uma coisa que é um excesso de pelos pelo corpo todo, que tu como mulher sentes, lá está, ainda mais reforçava, mas porquê é que eu nasci mulher? Porquê? Eu ainda ouvi coisas de médicos e atenção, eu estou a falar, eu devo ter dito 2 mãos cheias de médicos aos quais recorri. E lembro-me fui ouvindo coisas que sinceramente seriam dispensáveis. Uma das vezes lembro-me desta que nunca mais me esqueço. Olha, você até tem muita sorte, porque com este desequilíbrio hormonal que tem, até tem muita sorte porque poderia ter uma voz de homem, e não tem, são só pelos. Isto foi olha, nunca esqueço, fica registado para sempre na nossa caixinha de gravações, não é, mental, e enfim, o que me levou, a questão dos pelos nunca regularizou, Cristina. Eu lembro, isto deve ter levado uns 8 a 10 anos em que tomei a pílula. E por mim própria decidi, olha, vou desistir e vou deixar de tomar e vou viver com eles, com eles como vivi sempre. Porque isto, e desculpa, ainda vou um bocadinho atrás porque é importante, isto não era só no campo da ginecologia, era também no campo da dermatologia, porque eu recordo-me de numa fase ali pelos meus 34, 35 anos, de olha, eu vou fazer tratamentos de laser, vou ver o que é isto, a depilação a laser, e vou finalmente... E lembro-me de dermatologista a quem recorri que me disse, ai, você não faça isso, porque com o desequilíbrio hormonal que tem, com este quadro clínico, o que vai acontecer é que vai ter que fazer o triplo ou quádruplo das sessões de uma pessoa normal. Eu normalmente, novamente, a levar ali sabes, com o espectro, eu não sou uma pessoa normal. Portanto, vamos atuar internamente e lá veio a Diane 35 e lá veio o dito Androcur também. Enfim, pronto, isto era só para fazer aqui uma retrospectiva, porque é importante e que de facto as mulheres tenham esta consciência, porque não é só no campo ginecológico que isto se passa. A pílula é a cura, ironicamente falando, para e diversos campos médicos, portanto. Sim, é a solução para muita coisa. Uma das últimas que eu ouvi e que fiquei mesmo boca aberta é tornar o cabelo mais forte, engrossar o cabelo, Pois não. digamos assim. E desde a endometriose, ovários poliquísticos, sei lá, dores Sim. menstruais, não é? Que foi o teu caso, e a acne, dermatites, enfim, há coisas que nós nem imaginamos, e lá está. É uma cura, entre aspas, digamos, Não é. é o remédio para todos os males, mas nada acontece. Pode haver uma melhoria ligeira desses sintomas, entretanto surgem mais uma pilha de outros sintomas que antes não existiam e que são bem mais graves, e há todo um desequilíbrio que é causado no organismo e que depois ninguém lida e que te dizem essas coisas horrorosas, que não és uma pessoa normal, que já tens muita sorte, etc, etc, não é? Cristina, e quando tu dizes a melhoria que nós vemos aparentemente com a pílula, eu sou um pouco radical, vou-te confessar, acho que não faz bem a nada. Bem pelo contrário, a melhoria que nós vemos, isto porque eu ouço muitas vezes ainda hoje em dia, eu tomo a pílula porque, olha, eu tinha ciclos muito irregulares e a pílula regulou-me o período menstrual, e o ciclo menstrual corre lindamente e tudo isto. Depois que eu esmiucei mais este tema e com formações que fiz, que já lá vamos, eu percebi uma coisa: ele não regula coisíssima nenhuma, porque a pílula o que faz é bloquear o nosso sistema, o nosso ciclo menstrual.
Sim, natural. o ciclo simplesmente não está a acontecer e existe só uma hemorragia de Portanto, sinalização. Se o ciclo exatamente. estivesse a acontecer, a pessoa estava fértil. Porque, entretanto, até entre no seio de amigas e tudo isso, e tenho dito, mas atenção, quando vai, eu agora tenho o meu período, olha, é muito certinho. Olha, não é período, tu deixaste de ter período menstrual. O que tens é hemorragia de privação e provocada por esta injeção de hormonas sintéticas. E se nós pensarmos que a menstruação é a manifestação da natureza na mulher, no corpo da mulher, no organismo da mulher. E a pílula é um bloqueador. É como bloquear o funcionamento da natureza. Portanto, não há melhorias é como nós, olha, eu digo muito isto, que é aquele efeito de colocar um penso rápido numa ferida, ele não está a tratá-lo, não é? Ele está a tapá-lo. E eu costumo dizer, utilizar um pouco esta imagem para a pílula vai tapar o que está, as causas que estão por detrás, enfim, do distúrbio A, B ou C, mas não vai curar, bem pelo contrário. Um dia, quando destapamos, podemos ter grandes surpresas, que é ter, enfim, imaginando um corpo, às vezes, imaginando organismos que estão sujeitos a uma pílula durante anos, anos e anos, no momento em que retira, o nosso corpo poderá estar um pouco à deriva, não é? O que é isto? Então, como é que eu funciono naturalmente de novo? Enfim, mas Sim, e desculpa só esta pequena interrupção, porque também acho que convém esclarecer aqui, como é que eu funciono e será que eu funciono? Porque existem exatamente. muitas mulheres agora a sair da pílula e a não conseguir restabelecer a sua fertilidade, perderam-na. E depois, para a tentar restabelecer, vão fazer tratamentos hormonais, vão colocar mais hormonas no organismo delas, e como toda a nossa saúde, a nossa homeostase, o nosso corpo funciona numa dança hormonal que ela é perfeita da forma como ela foi criada, e quando não está tudo perfeito é fácil de corrigir. Quando a mulher entra neste ciclo das hormonas para tratar as hormonas, mais as hormonas para corrigir isto e aquilo e não sei o quê, é muito difícil sair e é muito difícil ter resultados ali. Porque quando não se consegue engravidar, o nosso organismo simplesmente ele é inóspito, ele não consegue ser o habitat para uma gravidez. E todos estes tratamentos químicos, hormonais, hormonas sintéticas, etc., vão ainda piorar esse habitat. Então, quando a mulher faz tratamentos de fertilidade, por vezes ela consegue engravidar, sim, mas os resultados para a saúde da criança, os resultados para a saúde dela também podem vir a ser maus. Exatamente, sem dúvida. É como um corpo que, entretanto, não sabe como funcionar, ou tem que levar o seu tempo para reaprender o funcionamento natural. E de facto, Cristina, e como tu dizias há pouco, que hoje em dia, infelizmente, eu dizia, enfim, com uma visão romântica de hoje em dia há mais informação, sim, há um pouco mais, mas na realidade ainda se observa que ainda é o tratamento para tudo e para mais alguma coisa. E quando nós pensamos que a mulher até deixa de aceder à sua intuição. Isto, se pensarmos que todo o ciclo menstrual, não é? Esta comunicação de hormonas dá-se a ordem, a síntese, a primeira síntese começa no cérebro, não é? Na hipófise, que envia, enfim, a comunicação para a produção de hormonas, útero, ovários e tudo isto. Se isto é interrompido, é, até pensamos isto não é necessário sequer irmos pela via científica ou mesmo do senso comum, pensarmos se esta comunicação natural é interrompida, quase que eu própria deixo de poder aceder às minhas, olha, este poder natural da mulher, enfim, isto já ainda agora aqui por uma via mais, uma vertente mais espiritual e mais, Sim, mas é um facto, deixamos de sim, aceder sim. a essa fonte.
E temos esse impacto na área da intuição, mas temos esse impacto na área neurológica também, porque perde-se Lógica a também. coerência, porque é como tu dizes, há um início na hipófise, envia as ordens para começar a Exatamente. ser produzidas hormonas. E os órgãos enviam esse feedback. Quando há um corte, não há feedback. E então, neurologicamente, há uma desconexão da mente com o Ah, corpo, que basicamente é o lugar onde quase, vá, não vou dizer quase toda a gente, vá, vamos ser um bocadinho mais românticas, é o lugar onde muita gente vive, desconexão da mente com o corpo. Mas o uso da pílula e das contracepções hormonais vai contribuir ainda mais para essa desconexão, sim, completamente. exatamente. E por isso nós encontramos muita mulher muito desconectada dela própria. Muito mesmo. E quando às vezes a solução pode estar olha, em pontos muito básicos e que podem ali desbloquear toda uma conexão que é natural, que é a natureza. Isto voltando, estando a repetir-me um pouco, mas é verdade, devemos deixar fluir a nossa natureza, tal como nós nascemos como tal, não é? E nesse sentido, o que te posso dizer, e agora ainda buscar o fiozinho condutor da minha história, o meu desequilíbrio hormonal e o meu excesso de hormonas masculinas que proliferava no meu organismo não foi resolvido por essa vertente de todo, bem pelo contrário, só contribuiu para, olha, eu vou mesmo dizer a palavra é forte, mas para odiar este meu estado, sim, e é verdade, porque era revoltante, mas foi através de outras vias, é como hoje em dia eu digo, os nossos temas, os distúrbios ginecológicos deveriam ser abraçados por uma equipa multidisciplinar. O papel do médico, óbvio, que nós e atenção, eu não quero aqui em momento nenhum, pode ter parecido, sim, da forma como, a forma mais efusiva, como contei um pouco alguns episódios da minha história, mas o papel do médico do médico convencional em momento algum quero criticar, é fundamental, mas diria que é necessário a humildade todas estas vertentes e formar uma equipa realmente multidisciplinar para nos ajudar muitas das vezes a encontrarmos a cura que a vertente da medicina convencional por si só não é suficiente. E o que eu vim a descobrir mais tarde, através de terapias, através dessa formação linda que fiz de ginecologia emocional, que no fundo vinha, olha, confirmar tudo aquilo que eu sempre pensei que não é com um comprimido, com um químico que eu vou curar o tema A, ou quanto muito vou mascarar o tema A, ou até curá-lo, enfim, mas o tema B, C e D, entretanto, vão ser prejudicados por tudo isto. Portanto, e se encararmos o nosso corpo, o nosso organismo como um todo, e isto de facto a mim não me fazia sentido. E de facto, ao encontrar a causa, eu sou um bocado exagerada, Cristina, porque até em adolescente há pouco tempo falava com uma amiga minha de sempre, e ela dizia-me, então, mas tu não te lembras, tu já com uns 16 anos tinhas uma dor de cabeça e não tomavas nada. Isto foi uma conversa agora há bem pouco tempo. Eu sou exagerada, confesso. Mas Mas olha, devemos ser manas gêmeas nisso. olha, então há aqui um encontro de almas. Mas eu dava por mim, dou por mim, Cristina, a pensar assim: olha, eu vou parar para perceber o que é que esta dor de cabeça me está a querer dizer. O que é que eu estou aqui a fazer? E este era o meu, sabes, o meu sistema de pensamento e tentar aceder à causa. Olha, o que é que isto de facto me está a querer dizer? Para o que é que eu estou aqui a focar-me que eu devo é olhar para o outro lado, enfim, na minha vida ou no que me está a acontecer, enfim. E relativamente ao tema do meu desequilíbrio hormonal,
Olha, tinha a ver eu estou muito em paz, eu vou falar disto, e hoje em dia estou muito em paz quando é dada luz ao tema e estou muito em paz com isto. Mas eu fui desejada como um rapaz, pelos meus Ah, pais. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, portanto fui a terceira filha, era desejada como um rapaz. mas já tinham dois, como A verdade é o que toda a assim? gente me diz, é o que toda a gente. Tão queridos os meus pais, se eles me tiverem a ouvir, vão ficar, mas não é para ficarem tristes de todo, estamos em paz e era a minha história. Nós diz-se, não é? Que nós escolhemos a história que vimos viver numa determinada vida, não é? Diz-se. Portanto, se foi isso, eu escolhi. E que todo este meu histórico me tenha conduzido até aqui, e olha, é este sentido de missão que estou a abraçar hoje em dia. E de facto eu fui desejada como um rapaz, e até o meu próprio nome, e isto foi algo que só mais tarde me foi levantada, foi-me dada esta luz. O meu próprio nome tem este cariz de Maria, masculino, e o João, masculino, perdão, Maria feminino e masculino do João. E tu sabes, Cristina, que até aí, tudo isto foi muito natural, mas até mais ou menos aos meus 30 e muitos anos, 40, toda a gente me chamava de João. E o João naturalmente caiu. Hoje em dia, curiosamente, são os meus 2 irmãos mais velhos que me chamam João, os únicos. É muito curioso. E as pessoas começaram a chamar Maria e também Bão. Bão, que é a minha alcunha de infância, então muita gente me trata por Bão, que eu acho amoroso. E pronto, e foi ficando. Mas isto é muito curioso e dá-se também, naturalmente, coincide com o momento em que eu fui integrando todos estes temas em mim e que regularizou, hoje em dia está regularizado. Eu deixei de ter dores menstruais já há um tempo, felizmente, quando acedi a estas causas. Quando as compreendi, quando as absorvi, quando as integrei. E pronto, isto está tudo bem. Mas é a minha história e de facto o que é que poderia acontecer se eu não tivesse esta natureza um pouco rebelde neste sentido e acatasse medicamento X, vou já tomar, sim, o X, este, sim. O que aconteceria é que provavelmente eu continuaria uma revoltada contra o meu lado feminino, contra o lado Maria, não é? E hoje em dia o João também este lado também o abraço muito, mas em equilíbrio, tudo em equilíbrio. E, e olha, esta é a história como lá cheguei, e não foi isto só como conclusão, e porque é importante sublinhar, não foi com pílula, nem de todo resolveu bem, pelo contrário. E diz-me uma coisa, a área que tu trabalhas hoje em dia tem assim alguma idade? As mulheres que chegam até ti, elas têm alguma idade específica? Tu preferes trabalhar com alguma idade específica? Como é que funciona isto para ti? Olha, Cristina, no fundo, o desafio a que me proponho, que é assim como é ajudar mulheres no seu período fértil, mas também nos sintomas da menopausa. Portanto, no fundo, abarca enfim, desde vamos se convencionarmos que a menarca, a primeira menstruação, que acontece pelos 11, 12 anos, portanto, até aos 50 e até mais, porque pós-menopausa e todos os sintomas que resultam daí. Esta perspectiva, portanto, ainda sublinhando, não contempla hormonas sintéticas, e o que contempla e ajuda no sentido de aceder a causas emocionais portanto, isto tendo em vista a mulher como um todo, e portanto uma visão, um olhar integrativo para a história dela,
e que vem desde, muitas das vezes, vem desde, olha como é que te foi contada da menstruação, o que era isto. E muitas das vezes tem origem ali. Mas, portanto, em resposta à tua pergunta, no fundo abarca todos estes períodos da vida da mulher. Se me perguntares e há pouco creio que me perguntavas o que é que preferias, Sim, o que é vou-te que dizer preferes? que preferia mulheres adolescentes, as meninas que têm a menarca. Isto será um caminho, eu estou no início do meu desafio, mas isso seria um desafio enorme e muito, muito gratificante, porque aí seria começar a poder passar a informação tal como ela é e logo no início, logo na gênese do quando tudo acontece, não é? Olha, quando se tornam senhoras, entre aspas, como vulgarmente nos diziam. E acredito, e chamem-me sonhadora ou chamem o que, acredito que isso é possível e que vozes como a minha, outras vozes que já existem e outras vozes mais que se juntem, mas que sejam eficazes nesse acordar, sabes? Da menina de 11, 12 anos que não percebe o que aquilo é. A mãe provavelmente vai replicar com ela aquilo que aconteceu com ela própria. E no fundo, e depois isto vai, enfim, vai continuando pela vida fora, ia ser como uma coisa chata, como uma coisa suja, uma coisa que cheira mal, como eu ouço, e evitar que explicar-lhes, enfim, muito bem aquilo que não é explicado num consultório médico, mas o que é que a pílula pode acarretar? Ela vai-me resolver a acne, não vai. Deixa fluir, eu acho que quase isto seria, no caso da acne dos adolescentes, quase que é, olha, cultivar um bocadinho o espírito da paciência nas meninas, muitas das vezes, que é eu quero já tapar isto. E por vezes isto são processos normais da passagem de idade e a pílula não vai resolvê-las, vai tapá-las. Sim, mas E já pensaste, é um processo cheio de ironia. Na fase em que uma menina, mulher, está mais preocupada com a sua aparência, com o seu status social, com aquilo que ela transparece, posterior é a fase em que a cara dela, bum, vira um é verdade, vulcão. sim. E por isso, nessa fase, ainda me lembro bem de mim, enquanto adolescente, o cultivo da paciência é muito É. difícil. Claro, hoje em dia, com esta idade, dizer isto é diferente, não é? Porque eu não tinha esse tema, eu tinha o tema dos pelos e eu queria acabar com aquilo. Óbvio, o que é que me digam, o que é que eu posso tirar isto rapidamente? É a pílula. Então também eu fui, apesar de ser a rebelde desde criança contra químicos. Ahm, no entanto, não sei, Cristina, bem lá para trás, se me tivessem explicado logo na altura, embora eu queria tirar, porque sentia vergonha, havia um preconceito, não é? Começava logo com a própria pessoa, comigo própria, embora esse fosse o desejo primordial, mas se me tivessem explicado na altura tudo devidamente que, olha, vamos-te dar receitar este medicamento, mas atenção que tu vais deixar o teu corpo vai deixar de funcionar com o seu ciclo menstrual natural. Eu não sei se não teria pensado duas vezes. Sim, sim, a realidade é que muito pouco disto é explicado e quando é explicado é assim muito breve, muito resumido, só as vantagens, sem abordar muitas potenciais desvantagens, efeitos secundários, processos do organismo. E quando nós temos um problema, a realidade é que nós só queremos saber qual é a solução. E quando aparece alguém e nos diz que a solução é aquela, pronto, a gente tenta, não é? Também fiz assim algumas coisas quando era mais jovem. Também não gosto nada de tomar medicação, mas já tomei muita, infelizmente. Também fiz assim algumas coisas quando era mais jovem.
E até já na minha vida de adulta, para, por exemplo, conseguir ser produtiva no trabalho enquanto estava doente e etc. Também fiz assim algumas asneiras dessas que hoje em dia olho para trás e penso, para quê? Só faltava e pronto, ficava em casa. Não ia acontecer nada, nem sequer me podiam despedir. Mas fez parte. Ahm, e diz-me uma coisa, assim, para uma rapariga adolescente, as três coisas mais importantes que ela deve saber sobre si própria, sobre a sua menstruação, sobre a fertilidade, pronto, o que tu achares, assim, as três coisas mais importantes. As coisas mais importantes, olha, como é que a menstruação, isto claro que é dizer a uma menina isto, não é? Que é o que eu ouço mais, isto é horrível, é tudo isto, mas como é ensiná-la como é bonito e como é lindo e como é termos este privilégio da natureza se poder manifestar em nós através do ciclo menstrual. E através dele, como nós podemos, e se o compreendermos, tirar o máximo partido da nossa vida, para já entendermos que a partir do momento em que a menina passa a ser menstruada, ela é cíclica, ela passa a ser cíclica. E ensinar-lhe que ela não vai estar sempre no auge, ela não vai estar sempre expansiva e a preciso fazer coisas, não, ela vai ter também o outro lado de querer estar mais com ela, de se resguardar mais, ter esta vontade, e depois nessa altura, como nós não somos ensinados que isso é uma coisa normal, vamos achar que se passa alguma coisa de errado connosco. Portanto, é, aliás, uma das coisas que ensino nos meus workshops e em atendimentos é vamos deixar cair a sigla, o significado da sigla do período, da fase que antecede o período menstrual, a TPM, que é a tensão pré-menstrual, que só tensão, a palavra tensão já ela própria está carregada de uma série de conotação negativa, não é? E vamos transformá-la de tempo para mim, tempo para meditar. E logo aí já cai um bocadinho essa conotação da própria sigla, não é? Logo aí, ok, é normal eu ter esta fase em que eu vou estar, olha, a ceder mais à minha intuição, perceber aqui melhor o que é que eu estou, o que é que eu fiz no ciclo anterior, o que é que eu vou, olha, que prioridades é que vou estabelecer para o período seguinte, e está tudo bem. Ela entender que é lindo ser mulher, é maravilhoso ter este privilégio de termos a manifestação da própria natureza em nós e compreender como é cíclica, compreender o seu ciclo e as 4 fases, o que é que elas implicam, e até, tu há pouco falavas do ser produtiva, quando querias ser produtiva, e então um medicamento e tudo isto. Ao entendermos o ciclo menstrual e como ele se processa, e estas fases, isto, se a menina perceber logo desde cedo e entender esta dinâmica logo desde cedo, vai levar com ela todo este saber para a vida dela enquanto mulher. Perceberem até quando, olha, eu sou mais produtiva na minha fase de ovulatório ou pré-ovulatório. Então, olha, no que estiver ao meu alcance, se eu puder organizar a minha agenda, enfim, estou a dar exemplos, se eu puder organizar a minha agenda, olha, tenho o evento tal, tenho a apresentação tal para fazer. Olha, vou tentar empurrá-la e agendá-la para esta fase, porque esta fase eu vou estar naturalmente mais expansiva, mais no meu apogeu. Portanto, é de facto uma ferramenta maravilhosa o perceber e o entender o ciclo menstrual e as fases, e entender que somos cíclicas. Portanto, olha, eu não sei se já disse 3 ou mais, ou se condensei aqui tudo, Cristina, perdoa-me, que eu adoro falar e adoro, olha, é um tema que se puxarem por mim, enfim, estávamos aqui a tarde inteira a conversar, mas não sei se respondi à tua pergunta 3 ou mais, mas olha, resumidamente. Tá bom, foi um bom número, seja qual for, foi um bom número. E queria-te fazer só mais uma perguntinha, uma última perguntinha, que é, para aquela mulher que quer parar de tomar a pílula, mas tem medo de engravidar, por onde é que ela pode começar?
Olha, através de um acompanhamento do médico, claro, não do médico, mas também de uma terapeuta em ginecologia natural, poderá, para já é importante dar-lhe segurança, passar essa segurança, não é? Porque muitos medos, o medo passa por aí, então e agora eu vou deixar então e agora eu posso engravidar? Ao conhecer o ciclo menstrual dela, ela vai perceber como é que isto, ao conhecer, eu diria que, e costumo dizer isto, ao final de 3 meses, mais ou menos, já se conhece de um olhar atento para o ciclo e das suas diferentes fases. Ao fim de 3 meses, ela já terá um conhecimento soberano sobre si própria. E passa por isto, por explicar, não se engravida em toda a fase do mês e do ciclo menstrual. Atenção, isto passa por um saber, por um conhecimento e que está ao alcance de todas nós. E ao conhecermos, nós é que somos as mais, como também costumo dizer, nós somos as melhores médicas de nós próprias. Um, Se não tivermos aqui nada artificial que mascar esse olhar, não é? Esse poder que nós temos sobre nós próprias, nós temos esse poder. E através do auxílio de uma terapeuta, por exemplo, que explique como as fases o que é que implica em cada fase e tudo isto, ela poderá fazer essa transição de forma mais tranquila e mais segura de si própria. E como te digo, Cristina, ao final de 3 meses, após esse olhar atento, acredito que já saberá exatamente, já conhecerá o seu corpo, já sabe quando é que ele está a dar os primeiros sinais da ovulação e, portanto, já sabe que olha, ali eu vou, ou se quer estar absolutamente tranquila, eu vou recorrer ao preservativo, ao uso do preservativo sem látex, como aconselho, e então aí estou mais tranquila, mas é aquela fase. Portanto, diria isto, que é com todo o amor a olharmos para nós próprias e compreendermos o funcionamento deste deste fenómeno maravilhoso em nós, e daí o meu projeto chama-se exatamente assim, Ama o Teu Período, que no fundo é ama o teu período, que é amares a tua condição feminina também, e amares-te como mulher. Muito grata, Maria João. Gostei muito de te ouvir, gostei muito de te ter aqui. Acho que tu passaste aqui informação muito valiosa. Deixa-me contar-te aqui uma historinha só para rir. Conta, conta. Eu tenho 2 filhos gêmeos, têm 5 anos, e eles de vez em quando perguntam quando é que eles vão ter uma menstruação. E às vezes eu tento explicar, mas eu acho que eles ainda não entenderam muito bem. E eles só perguntam: mas porquê é que eu não posso também, mãe? Olha, mas é muito bom também, Cristina, e eu tenho também, olha, pensado, mais claro que enfim, é um público, é um target secundário, mas também muito importante os homens perceberem como é que as mulheres funcionam. Eu acho que o maior problema desta sociedade toda é os homens não estarem bem educados sobre o ciclo da mulher e sobre a menstruação. Eu acho que começa tudo aí, porque depois a mulher quer se colocar a um nível daquilo que esperam dela, pessoas que não sabem nada sobre aquilo que ela é. Precisamente. E aquilo que vamos ouvindo, que depois faz parte de tudo o que juntamos ao saco do preconceito com o facto de sermos menstruadas a vida toda, não é? Que é aquilo no trabalho, olha, aquela hoje está mal disposta, ou até mesmo os companheiros, não é? Dizer, olha, hoje está, ok, estás com o período, portanto é melhor nem me chegar a ti. Tudo isto é contribui para o lado negativo, do olhar negativo para isto. E se eles compreenderem também, portanto, os seus filhos ainda são pequeninos, como é óbvio, mas é muito querido mesmo eles já manifestarem esse interesse, porque ressalta-nos aqui também
para este tema. É importante os homens também. Eu acho que seria uma sociedade muito mais feliz se todos estivéssemos informados, homens e mulheres, e compreender, olha, ok, ela está mal disposta, ela provavelmente o que está é na fase do tempo para mim, portanto, do tempo para ela, e está tudo bem. Sim, e provavelmente está irritada só porque não está a conseguir ter o tempo para mim que ela precisa. E provavelmente não é não vou chegar a ela, é vou saber como chegar a ela. Pronto, enfim. Exatamente. Mas olha, é muito querido e fomenta isso nos teus filhos desde novos, porque é muito bom. Sim, os meus filhos, eles entram na casa de banho comigo, não é? Então eles já assistem a todo o processo, já sabem o que é um copo menstrual, já sabem que serve para apanhar o sangue, já foram deitar numa árvore comigo para plantar a lua. Pronto, já fazem todos esses rituais, já vivem aqui no templo do sagrado masculino e sagrado feminino. Eu estou em minoria, pronto, sou a única mulher da família, mas com três homens muito, muito educados sobre o ciclo feminino e a menstruação e até a gravidez, fertilidade, etc. Até porque, mesmo que não queiram, estão sempre a ouvir. Um, e pronto, e eu acho que essa naturalidade também ajuda muito, porque eu gostaria que os meus filhos mais tarde, quando eles forem mais velhos, quando tiverem as suas namoradas, quando forem casados, também sejam homens sensíveis em relação ao ciclo da mulher deles e sejam homens que já compreendem como é que funciona uma mulher. Porque nós tivemos esse problema, que era a mulher não compreendia como é que ela própria funcionava, o homem não compreendia como é que funcionava a mulher e ela também não conseguia educá-lo melhor porque ela própria não sabia. Exato, Então exato, exato. andava toda a gente ali meio perdida. Eu, pelo menos, olha, do lado dos meus filhos, acho que estou a fazer o papel, não é? Que precisa de ser feito para que eles depois possam ser crianças adolescentes, vá, digamos, que já compreendem a mulher e que já compreendem os ciclos da vida. Na realidade, o ciclo da mulher é o único ciclo da vida. É o único. E nós damos vida, não é? E olha, e tenho a certeza que irão ter companheiras muito felizes, os teus filhos, com toda a certeza. Espero bem que sim, eu estou a tentar, estou a dar o meu melhor. Olha, Maria João, muito grata por ter estado aqui, É muito muito grata eu. grata por esta conversa, foi uma delícia. Tenho a certeza que as mães e as mulheres que me seguem vão gostar muito de assistir a este episódio. Vou deixar também o link do teu Instagram para se alguém te quiser contactar, poder fazê-lo. E muito grata para quem nos esteve a assistir. Deixem os vossos comentários. Se for perguntas para a Maria João, eu depois vou passar a ela. Se for perguntas para mim, eu vou responder. Mas não se esqueçam de falar aqui connosco, é sempre muito bom falar. E até um próximo episódio. Vemo-nos por aqui. Bye, bye.